Mais uma vez, eu aqui, pastor Vanderlei Vilela, quero trazer uma palavra para você. A gente vai falar sobre liderança. Eu quero transmitir para você aquilo que eu tenho recebido, aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, ao longo dos anos, pastoreando igreja, entende? As minhas experiências, tudo que na verdade eu tenho assimilado, quero transmitir para você. Então a gente vai falar sobre liderança, essa capacidade, esse dom, essa condição que Deus gerou para muitos de nós, e talvez você se identifique com isso, talvez você ainda não se identifique, mas vai desenvolver essa aptidão, essa condição de liderar. Talvez Deus tenha te chamado para liderar, e eu quero dividir as minhas experiências com você. Então a gente vai falar de liderança como dom, sabe? Algo que Deus tem gerado para nós e desperta em nós para que seja feito para o benefício da sua obra, para a condução da igreja. E também vamos falar de liderança em várias outras áreas. O que a gente vai falar aqui, não é, vai servir para você em qualquer área, porque nós vamos aprender como, exemplo, identificar pessoas, os dons que cada pessoa tem, a característica de cada um. Então, ao longo dos vídeos aí, ao longo desse momento que a gente vai estar aqui falando do que Deus tem colocado ao nosso coração, você vai começar a identificar como lidar, como exercer liderança, entendeu? De forma eficiente, né? Identificar as possibilidades de erros que muitas vezes acontecem. E uma coisa eu já quero deixar claro para você: errar é normal, entende? Isso sempre vai acontecer. O ponto crucial é que você, como líder, precisa ser muito transparente em toda a sua forma de lidar com as pessoas ou com os seus liderados. Nós vamos entender a diferença entre liderança e autoridade, entende? Todo líder precisa ter autoridade, mas nem toda pessoa, exemplo, que tem autoridade investida sobre a vida dela é um líder, sabe? Então, às vezes, você vai começar a identificar que as pessoas, na verdade, elas vão seguir líderes, elas não vão seguir alguém que é autoridade, entende? Então, tem muita diferença dentro disso. Nós vamos entender a liderança como característica, nós vamos entender a liderança como dom redentivo, algo que Deus gera a partir do momento que a pessoa é redimida. Vamos falar sobre muitos aspectos, por exemplo, como desenvolver liderança. Às vezes, você tem dentro de você uma aptidão para liderar, mas você não tem nenhuma característica, você não sabe como fazer. E, na verdade, a gente vai trabalhar para que você possa desenvolver a liderança, como trabalhar segredos, experiências que você vai ouvir, como lidar com pessoas. Isso tudo vai trazer para você essa condição. Liderança pode sim ser desenvolvida? Pode. Eu posso não ter nascido com o dom de liderar e eu posso desenvolver ao longo do tempo? Pode, claramente. Você pode fazer isso buscando de Deus, você pode fazer isso estudando, você pode fazer isso baseado nas experiências, não é? Ao lidar com as pessoas. Você pode fazer isso de uma forma que não é tão agradável assim, mas sabe quando a gente cai de paraquedas em uma determinada situação e você acaba tendo que lidar naquilo ali, trabalhar naquela situação e desenvolver, muitas vezes até de forma forçada, né? Então, o objetivo desse vídeo é minimizar ou neutralizar essa condição de fazer a coisa de maneira mais forçada para você. Então você precisa ficar com a gente, tá? Vou falar bastante de experiências que ao longo de 10, 12 anos que eu tenho aí liderando vários grupos, várias situações, a gente vai aprendendo, vai tendo experiências positivas, experiências negativas, a importância dessas experiências para a nossa vida, entende? Como e quando aplicar essas experiências, tudo isso são momentos cruciais para a nossa vida no que tange a liderança. E nós vamos falar também sobre tipos de líder, formas de liderar, tipos de líderes e formas de liderar, entende? Tem aquele líder amoroso, tem um líder ditador, tem um líder passivo, tem um líder ativo, tem um líder companheiro. Então a gente vai trabalhar vários desses aspectos aí. E eu queria que você ficasse ligado com a gente para compreender
essa situação e assimilar isso da melhor maneira possível. Jesus está voltando e a gente precisa desenvolver aquilo que Deus gerou para nós da melhor maneira possível. E além disso, o mais rápido possível. Precisamos ser eficientes, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para fazer a obra de Deus da melhor maneira, ok? Então, vamos lá. Eu quero já deixar uma palhinha para você no que diz respeito a essa questão de liderança. A primeira coisa que você precisa observar, se você vai liderar, que tipo de grupo, que tipo de pessoa? A primeira coisa é identificar quem você é. Não é que tipo de pessoa você vai liderar, mas que tipo de pessoa você é. Quem de fato você é? Quais são suas experiências? Qual a sua carga emocional? Qual a sua carga psicológica? Entende? Como você está no momento em que fora chamado? Porque toda liderança, para ser desenvolvida, vai partir de um ponto. E esse ponto, na maioria das vezes, é o chamado de Deus ou o chamado de quem está acima de você, não é? Que vai introduzir você para liderar um determinado grupo. Isso é muito importante. Então você precisa reconhecer se está pronto, se você está de fato preparado, se você está habilitado para isso, se você foi bem treinado para exercer essa liderança, se emocionalmente você está bem e se de fato existe em você a capacitação, a eficiência para liderar. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu ouvi há dias atrás e que eu penso igual é que em meio a um grupo, quando as coisas não dão certo, melhor dizendo, o problema nunca é do grupo, o problema sempre vai ser do líder. Às vezes as suas crenças limitantes, as suas dificuldades de raciocínio, a sua forma muitas vezes travada de pensar, a sua maneira distorcida de pensar, a falta de experiência, entende? É que pode gerar uma dificuldade para o exercício da liderança. E isso é muito importante compreender. Então, liderar é uma arte. Liderar é algo que vem de característica, é algo que a gente às vezes já nasce com isso. Como eu disse no início, talvez você não tenha nascido assim ou com essa característica e você pode desenvolver. Mas a primeira instância, para liderar, você não pode ser medroso. Para liderar, você não pode ser inseguro ou não pode estar, plenamente inseguro, não pode ser totalmente medroso. Um pouco de medo, um pouco de insegurança faz parte do processo, é bom porque a gente coloca o pé no freio e não vai ou não mergulha de cabeça, por assim dizer, aonde na verdade os erros vão ser muito maiores, não é? Então, assim, você pode ter medo? Sim, mas tem que ser equilibrado. Pode estar inseguro? De forma equilibrada, entendeu? Pode não saber claramente aonde a coisa vai chegar nesse primeiro momento, entende? Pode até acontecer, mas você não pode desprezar esses sinais. Você precisa entender que o medo, que a insegurança, a falta de experiência é um sinal ou são sinais de que a sua liderança pode não ter sucesso. Então, automaticamente, você vai buscar se capacitar cotidianamente para alcançar um padrão bem estabelecido. Eu quero falar com você exatamente sobre esse aspecto, tá? Procure fazer uma autoanálise da sua vida, entendeu? Para que você compreenda claramente a sua resistência, entendeu? A sua força, a sua determinação. Olhe para dentro de você e procure se conhecer. Eu quero liderar. Primeiro aspecto, olhe para dentro de você, procure se conhecer, procure trazer à sua memória as suas características, sua forma de pensar, o quão resistente você é, o quão determinado você é, o quão focado você é, o quão disposto você está para exercer e até, deixa eu te falar uma coisa, se sacrificar, porque toda liderança exige sacrifício, ok? Então fique atento a essa situação, fique esperto com isso aí, compreenda essa realidade, tá? De sacrifício, de disposição, de vontade, de determinação, de força, tá? Porque você vai precisar disso. Então, quero te fazer um convite, fique com a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Eu quero
interagir com você, quero que você interaja comigo. Coloque aí dúvidas, o que você tem a respeito dessa questão de liderança e ao longo do tempo a gente vai estar trabalhando isso da melhor maneira possível. Então fica com a gente e acompanha aí, fique esperto, observe o celular, o meio que você vai assistir, porque semanalmente a gente vai estar enviando vídeos para você falando sobre liderança, ok? Deus abençoe sua vida.